Nossa conversa de hoje no Boneco de Palito é sobre se precisa ter o tal do dom para aprender a desenhar. Mas antes disso, eu queria te perguntar, quais são os principais traços de personalidade das pessoas criativas? Eu sou a Paula Viana Mendes, professora de desenho e pintura. Seja bem-vindo ao Boneco de Palito. Aqui a gente conversa sobre desenho para iniciantes, sobre todos os passos que você precisa ter e fazer para aprender a desenhar absolutamente do zero. E assim, eu sei que eu acabei de te perguntar quais são os traços de personalidade das pessoas criativas, mas antes de responder essa pergunta, eu queria te falar um pouco sobre essa história do dom, a gente conversar, nossa conversa de hoje é se precisa ter o tal do dom para aprender a desenhar. Gente, eu sou professora de desenho desde 2014, ou seja, a gente está em 2022, já fazem 8 anos e vocês não têm ideia o quanto que eu já escutei das mais variadas pessoas possíveis, que não, mas tem que ter o dom, não, mas se tiver o dom ajuda, né? E toda essa coisa assim de que é dom, de que saber desenhar bem, de que aprender a desenhar em primeira instância tem que ter o dom, tá? E vamos primeiro compreender de onde vem essa ideia do dom, tá? Se você pensa que, assim, se esse é o seu pensamento, que precisa ter dom, que o dom é uma ajuda, que o dom já está 50% do caminho aí para aprender a desenhar, vamos conversar, vamos primeiramente entender de onde que vem a raiz da crença de que é preciso ter dom, né, para ser uma pessoa criativa. Porque na antiguidade, as pessoas agrupavam, assim, a gente não falava só de desenho, só de pintura, né? A gente agrupava nas artes, na criatividade de uma maneira geral, tá? Por que eu tô falando de antigamente? Porque é lá que a gente vai começar a investigar de onde é que vem essa história de dom. Então, na antiguidade, a gente sabe que a cultura ocidental ela é fortemente influenciada pela filosofia grega, né? A filosofia grega ela foi o pai e a mãe de muitas ciências, principalmente as ciências humanas no Ocidente. E antes da filosofia grega, né, a gente também vai encontrar na Grécia Antiga a mitologia grega. E na mitologia grega existia um deus, que era Apolo, que é o deus do sol, certo? Das artes, da criatividade, da inspiração. E o Apolo, ele era regente das musas, que regiam as artes de uma maneira geral. Não só as artes, tá? Mas o que os gregos consideravam como artes, que hoje em dia a gente não considera mais tanto assim, como a memória, a história, a astrologia, a capacidade de observar o céu, né? Mas também a capacidade de declamar poesia, né? De ler, de fazer uma performance com poesia, né? A performance no teatro, né? E aí, voltando para esse período, né, da antiguidade da Grécia, a crença nas musas, no deus Apolo, né, deus das artes, da inspiração, é onde a gente encontra a raiz no Ocidente, tá? E eu tô falando de Ocidente, mas se a gente parar para pensar no Oriente, a gente também vai encontrar histórias análogas de que a inspiração divina, né, quando o homem cria, é como se o homem não tivesse competência para criar sozinho as coisas. A engenhosidade humana, né, quando ele cria novos instrumentos, novas ferramentas, quando ele faz descobertas, porque a tecnologia, especialmente na antiguidade, né, quando a gente descobria alguma ferramenta nova, algum utensílio tecnológico novo, né, a tecnologia sempre teve esse poder, esse potencial de transformar a vida humana, tá? E de transformar assim profundamente, né? Assim, de mexer com as raízes das coisas. Então, quando os seres humanos criavam, né, essa capacidade criativa humana, a gente tem muito fortemente contada nos mitos do mundo inteiro, desde os períodos primitivos, né, como os deuses vieram e ajudaram os seres humanos a dar os seus primeiros passos criativos, a se tornarem engenhosos, né, e como alguns deuses consideravam isso uma trapaça, né? Então tem toda uma história em torno disso. Então é nesse período assim da mitologia, da antiguidade, onde a gente vai encontrar a raiz desse pensamento de que o ser humano, que é criativo, que é engenhoso, né, que sabe utilizar os recursos da natureza e transforma aquilo ali em outra coisa. Vamos parar para pensar. O primeiro ser humano, a gente está ali no período primitivo, o ser humano de boa na lagoa, ali na floresta, né, olhando para o céu. E aí pensa só, o primeiro ser humano que olhou para um pedaço de pau, certo? E imaginou que aquilo ali poderia se transformar numa lança, ou imaginou que aquilo ali poderia se transformar num pau para poder tirar as frutas das árvores,
Gente, isso é uma revolução, assim, isso pra gente hoje em dia é algo muito natural, né? Tudo aquilo que todas as coisas tecnológicas, todos os instrumentos e ferramentas que a gente tem hoje na nossa vida, a gente já toma por garantido, né? Porque a gente já chegou isso pra gente de mão beijada, mas pensa só o tanto de coisa que os seres humanos já inventaram, já criaram, e o salto que teve que haver, digamos assim, para aquela pessoa de antes de não haver aquele instrumento, de não haver aquela função, né? Porque um galho na natureza é um galho. Nenhum outro animal vai transformar um galho numa lança e vai dar, por exemplo, significados simbólicos. É a lança do guerreiro poderoso que matou não sei quantos mamutes e agora está chegando para o filho do guerreiro para que ele também se torne um guerreiro poderoso. Isso é coisa de ser humano. Isso é engenhosidade nossa. Então, esse poder criativo do ser humano, que é contado através dos mitos, que é contado através da filosofia, né, que a gente tem essa herança forte, né, da Grécia Antiga, no Ocidente, é daí que vem essa crença de que esse poder criativo ele não é 100% humano, de que a gente tem uma ajudinha dos deuses, né, de que não reconhecer essa ajudinha dos deuses é uma híbris, que na Grécia Antiga, né, é uma palavra assim, é uma palavra para uma espécie de pecado, né, de falta que os seres humanos cometiam, como se fosse assim, um orgulho, como se fosse assim uma soberba de eu sou maior do que os deuses. Então toda a vida que os seres humanos inventavam de ser maior do que os deuses, de fazer algo maior do que os deuses, né, sempre vinha aquela história do castigo, aquela história de que não, fica na tua aí. Né? A história da Torre de Babel, se não me engano, é assim também, né, de que os homens queriam desafiar Deus, construir uma torre, um prédio que era tão alto que chegava no céu, porque a Torre de Babel era uma torre de astronomia, né, assim, para observar o céu e tudo mais, e aí Deus foi lá e não, galera, não é assim não, vocês constroem essa parada aí porque eu deixo, né, então assim, vem toda essa cultura de que a inspiração humana, a criatividade humana tem essa relação com as musas, com os deuses, com o poder divino, né? Porque é um salto, né? Porque é de fato, se a gente parar para pensar, algo mágico, algo miraculoso, essa coisa da engenhosidade humana, né? Nós, enquanto animais, nós não somos animais como os outros nesse sentido. E aí, o que aconteceu, né? Veio Roma, dominou a Grécia, absorveu a cultura grega, aí Roma caiu, mas a cultura greco-romana também permaneceu ali muito forte no Ocidente, né? E aí a gente chegou no período medieval, isso na Europa, né? Porque nós nos baseamos muito na história ocidental, ela se resume muito à história europeia, né? Do desenvolvimento da civilização europeia. E aí, o que acontece? No período da medieval, né? Como o Deus, né, parou essa história de deuses e se centralizou em um Deus só, né, e a sociedade era organizada, né, em torno de Deus, em torno da religião, né, da espiritualidade, e aí, novamente, né, a inspiração, a criatividade, né, o poder criativo humano continuou com essa forte herança de que não é Deus. Então a gente tem vários relatos dentro da história do cristianismo, né, de criações humanas, de santos, né, que foram inspirados por Deus a fazer os seus grandes feitos, certo? A gente não tem mais a parada das musas, certo? Mas ainda tem essa forte crença de que a criatividade humana vem de Deus, certo? E se você é religioso, não tem nada de errado com isso, tá? Você pode continuar pensando assim dentro da sua crença, certo? Mas o que eu quero trazer hoje em dia, hoje para essa nossa conversa de hoje, certo? É o que nós, depois a gente veio ali lá da Grécia Antiga, passamos pelo período medieval, e aí chegando mais ou menos em 1920 e pouco, começaram os primeiros estudos científicos sobre criatividade. Então, o que hoje a gente sabe, através de estudos, de pesquisas, né, sobre a criatividade, sobre essa parada do dom. Se é realmente necessário você ter o dom para você ser uma pessoa, se considerar uma pessoa criativa, certo? Paula, eu não tenho dom nenhum, eu não tenho criatividade nenhuma, eu acho que precisa ter o dom. Será que você não tem criatividade para nada? Será que, assim, de repente você não está analisando só coisas que
Porque a gente também tem, assim, né, as áreas clichês em que que a gente acha que as pessoas criativas atuam. Mas, por exemplo, se você reorganiza os móveis da sua casa, você precisa de um grau de criatividade. Se você arruma a sua cozinha de um jeito para as panelas, para os utensílios, para as coisas ficarem mais práticas, isso requer um grau de criatividade. Se no seu trabalho, a administração que você faz dos seus recursos, do seu trabalho, você inventa uma maneira, né, uma rotina que te permite produzir melhor, isso é criatividade. Então, será que existe essa pessoa assim, totalmente desprovida de criatividade, ao ponto de a gente parar para pensar assim, mas eu realmente sou um zero à esquerda nesse quesito de criatividade, né? São todas questões que eu estou trazendo para a gente refletir, que eu queria ouvir a opinião de vocês, assim, esse assunto, ele tem um certo grau, né, de polêmica, assim, cada um tem, na verdade, a sua opinião, e eu queria saber a opinião de vocês, assim, se vocês realmente acham que é preciso dom, se vocês realmente acham que, mas não, pode aprender sem ter o dom, mas o dom dá um empurrãozinho, né? Eu já vi muita gente falar assim também, não adianta só ter o dom, né? Do mesmo jeito que tem os defensores do dom, tem as pessoas que já entendem que, se a pessoa tiver o dom, mas não for atrás de trabalhar esse dom, de desenvolver, né? Inclusive as pessoas religiosas, né, falam isso, a questão, né, se a pessoa tem aquele dom e não vai atrás de desenvolver, é como se fosse uma semente que não vai brotar, né? Então muito mais vale uma pessoa, por exemplo, que não tem o dom, mas que tem a disciplina para estudar, que faz os exercícios, que está aqui vendo o vídeo do boneco de palitinho, certo? Enfim, a pessoa que vai atrás, que procura, que se esforça, que se organiza para ter o tempo, né? Que investe seu tempo, seu dinheiro, sua energia, aprendendo a desenhar com calma, com paciência, do zero, respeitando seus limites, do que uma pessoa, por exemplo, que tem um dom, mas que não faz nada disso, que fica esperando a coisa cair do céu, certo? Então, em 2017, eu inventei de fazer mestrado. Eu digo eu inventei porque eu odiei fazer mestrado. Mas uma coisa que o mestrado assim, me trouxe de positivo foi ter um embasamento científico, né, para as coisas que eu falo. Né? E no mestrado eu aprendi que, atualmente, para a ciência, né, para os pesquisadores, para as pessoas que dedicam anos de sua vida em entender determinado tema, a criatividade, ela originalmente ela é considerada desses 3 fatores, né? O fator do dom, o fator pessoal e o fator ambiental, certo? O fator do dom, hoje em dia, é descartado pela ciência. Se a gente for falar de dom, eu acho que a gente teria que falar, seria talvez mais apropriado falar em genética. E quando a gente fala em genética, também é um terreno relativamente arenoso, porque quando a gente fala assim, a pessoa tem a genética para poder ser um bom desenhista, porque o tataravô da pessoa era um bom desenhista, né? E aí, assim, você já ouviu falar de características recessivas, né? De que, por exemplo, pula uma geração, de que, sei lá, a pessoa consegue mexer a orelha, consegue mexer partes do corpo, enfim. A verdade é que a genética, ainda que hajam fatores genéticos, certo? Entra nessa conversa que a gente está tendo, de que ainda que a pessoa tenha uma propensão, digamos assim, para aprender a desenhar, que venha das gerações anteriores, que venha da própria genética da pessoa, tem uma série de outros fatores ali que a gente vai já conversar sobre essa questão da genética, certo? Assim, para que esse dom floresça. Também, quando a gente fala em questões genéticas, parece que a gente está falando assim do próximo Einstein, do filho do Mozart, e não é bem isso, né? Assim, para a gente falar assim que uma pessoa tem o dom de desenhar única e exclusivamente porque ela trouxe isso a partir da genética dela, gente, isso eu não sei de fato quanto que é a proporção, mas pode colocar aí milhares de pessoas, tá? Para encontrar uma pessoa que seja assim. Não é uma coisa assim que você vai encontrar em toda esquina. Eu conheço a história de uma menina que eu vi na internet, tá? Que com 10 anos de idade, ela já fazia desenhos incríveis, assim, ela desde pequena que ela desenhava, pintava, ela fazia painéis, paredes inteiras, né, de desenho, de pintura a óleo e tal. Então é extremamente raro você encontrar esses indivíduos, certo? Tanto é que eu vi essa história dela porque foi televisionada, assim, tipo, é algo tão assim, é uma exceção da exceção a ponto de que
vai uma televisão filmar, conhecer, entrevistar a pessoa para entender, né, aquilo ali que é extraordinário. Para uma menina que aos 12 anos de idade já é considerada um gênio da arte. Tá? Então, vamos deixar essa história da genética de lado um pouquinho, ou então vamos deixar ela ali suspensa, tá? Vamos deixar essa história do dom também de lado. Eu até pergunto a você, tá? Vamos agora conversar de coração para coração. Levanta a mão quem acha que desenhar, né, para aprender a desenhar é preciso dom. E agora levanta a mão, principalmente se você levantou para cima, se você acha que para aprender a desenhar é importante ter o dom, ou a genética, ou a propensão, ou a facilidade, certo? Levanta a mão agora, se você descobrisse que não precisa de dom, não precisa de genética, certo? Se você gostaria de aprender a desenhar agora, gostaria de saber o que é que você precisa para você aprender a desenhar essa semana, né? Então, assim, o dom, por que a gente está conversando sobre essa história de dom? Porque o dom, ele não pode ser uma desculpa para que você fique adiando os seus planos, nem fique criando dúvidas na sua cabeça sobre a sua capacidade de aprender a desenhar. Entende? Então me conta nos comentários o que você está achando desse papo. Se está ajudando ou se a sua opinião até então continua sendo a mesma. Tá bom? Então assim, vamos lá. No mestrado eu li, certo? Uma penca de artigos científicos, uma penca de pesquisas. E atualmente, para a ciência, são os dois fatores mais fortes para uma pessoa, assim, desenvolver a criatividade, o seu potencial criativo, tá? São os fatores pessoais, que não necessariamente, é onde entra a genética, mas não necessariamente são fatores genéticos. Daí a gente está falando mais de traços de personalidade, certo? E os fatores ambientais. E os fatores ambientais é tudo aquilo que não é pessoal. Tudo aquilo que não é você, que não vem de você, digamos assim, tudo aquilo que você viveu, a sociedade que você está inserida, né, a sua família, a sua escola, tudo isso são fatores ambientais. Esses dois fatores, eles são muito mais importantes, muito mais determinantes se uma pessoa vai ter um potencial criativo e vai desenvolver esse potencial criativo do que o dom, certo? E aí, vamos compreender agora os fatores pessoais. Os fatores pessoais são os traços de personalidade. E que traços de personalidade são esses? A curiosidade, são vários, tá, gente? Eu não vou falar todos porque são muitos. Mas, por exemplo, a curiosidade, pessoas criativas, elas costumam ter um traço de personalidade de curiosidade. São pessoas curiosas, né? São pessoas com abertura, mente aberta e abertura para o mundo. Pessoas que querem viver novas experiências, pessoas que não se fecham, certo? Flexibilidade, pessoas que têm, né, essa capacidade, flexibilidade, fluxo, resiliência, essa capacidade de aprender com os próprios erros, de ter uma certa paciência, né, aquele passinho de elefante, mas que vai em direção a um objetivo. Fluxo no sentido de espontaneidade, de deixar seguir, e flexibilidade, né, assim, da gente não ser intransigente, especialmente consigo mesmo. Aceitar os riscos, estar disposto a correr riscos, né? Porque quando a gente tem essa capacidade criativa que a gente quer desenvolver, que a gente está criando alguma coisa, existe um risco ali por trás. O risco daquilo ali dar certo, de não dar certo, né? Mas a gente está disposto a seguir em frente. Persistência, né? Quando eu falei em resiliência, nos passinhos de elefante, tem também a questão da persistência, de, se eu errar, mas eu vou lá, continuo e vou continuar, vou corrigir os meus erros até chegar no meu objetivo. Então, essa característica da persistência. Resolução de problemas, né? A pessoa, ela durante o dia, é o que eu falei, nosso dia a dia ele é cheio de problemas pra gente resolver. É cheio de... Quando eu falo problema, não é só aqueles problemas que deixam a gente deprimidos ou coisas assim, tá? Mas e bem estressados. Mas eu digo assim, nosso problema é cheio de coisas pra gente resolver.
Às vezes é reorganizar os móveis da casa para deixar mais fácil de limpar. Às vezes é reorganizar o guarda-roupa, tirar umas roupas velhas e tal, para poder deixar a coisa mais fluida, não ficar com cheiro de mofo. Às vezes enfim, a gente está sempre resolvendo coisas no nosso dia a dia, entende? Às vezes você está no trânsito e você pegar uma rota diferente, calcular aquela rota na sua cabeça para você evitar um trecho que está com trânsito. Então, tudo isso é resolução de problemas. Mas quando a gente tem um certo gosto por isso, ou seja, quando surgem desafios no nosso dia a dia e a gente tem esse gosto por resolver esses desafios, isso é uma característica, é um traço de personalidade das pessoas, né, que são criativas. Sensibilidade e intuição. Né? As pessoas que são criativas, elas têm um grau de empatia, um grau de sensibilidade, as coisas que acontecem, elas são observadoras, né? Intuição também é a coisa de não ouvir só a razão, entende? De considerar a razão, mas de também ter esse outro lado intuitivo, flexível, emocional, que ele é levado em consideração. Tá? Então, esses são alguns traços de personalidade das pessoas que são criativas. Se você identificou, por exemplo, eu acho que eu tenho esses traços, ou pelo menos a maioria deles, né? Então, as chances são fortes as chances de que você já é uma pessoa que exerce seu potencial criativo no seu dia a dia, tá? Se você não tem todos esses traços, gente, traços de personalidade não é uma coisa fixa. A gente está mudando, transformando a nossa personalidade, a gente aprende novas coisas, né? A gente aprende novos padrões, novos comportamentos todos os dias. A gente acha que a gente cristaliza no tempo, mas não é bem assim. Para pensar no tanto de coisa que você aprendeu, no quanto que sua personalidade mudou desde quando você era criança, desde quando você era adolescente, desde 5 anos atrás. Para pensar em como você era 5 anos atrás, nas coisas que você aprendeu desde então. Tá? Então, assim, esses não são todos os traços. Existem outros, e não é preciso ter todos de uma vez para você se considerar criativo, tá? Na verdade, nas pesquisas que eu vi, em torno de 3, 4, 5 traços, a pessoa já tem um forte potencial criativo aí para estar desenvolvendo, certo? Então, essas são as características pessoais, né? Referentes à personalidade da pessoa criativa. E as características ambientais? Uma das características ambientais que eu acho mais importantes é o conhecimento. Certo? Eu não sei se vocês já ouviram falar nessa história, eu também não sei se eu vou saber contar ela direitinho, mas assim, tem alguns cientistas hoje em dia que falam que o próximo Einstein pode estar na África. E esse próximo Einstein, ou seja, essa pessoa muito inteligente, ela talvez não chegue a ser como Einstein foi, porque estando, por exemplo, num continente, eu falei da África, mas pode ser aqui no Brasil também, tá? Estando num espaço onde talvez essa pessoa não tenha tantas oportunidades, certo? A pessoa que é muito inteligente, mas que não tem oportunidade de levar essa inteligência, digamos assim, ao seu máximo potencial, certo? Essa pessoa, ela provavelmente ela não vai ser o próximo Einstein, por mais que ela tenha potencial para ser. E uma das coisas que, digamos assim, que proporciona essa abertura pra gente, pros seres humanos, né? Seja lá qual potencial você tiver, você não precisa ser o Einstein, você não precisa ser o filho ou a filha do Mozart, tá? Mas você tem um potencial dentro de você para você desenvolver. E uma das maneiras muito fortes de qualquer ser humano desenvolver o seu potencial é através do conhecimento, certo? Então, é muito importante que você se informe, que você vá atrás das coisas que te interessam, de conhecer, que o conhecimento chegue até você. Imagina só você querer aprender a desenhar, mas você não sabe quais são os materiais, você não sabe quais são as técnicas, você não sabe qual curso é apropriado para você, você não sabe como conviver entre os outros desenhistas, assim, quais são os bizus, quais são as conversas, né? O que você pode aprender na convivência com outros desenhistas. Você nunca lê um livro de desenho, entende? Então, o conhecimento como fator ambiental, ele é muito forte e ele é muito determinante sobre aquilo que a gente sabe, aquilo que a gente faz. Talvez o motivo de você nunca ter aprendido a desenhar é porque você nunca recebeu o conhecimento formal, o treinamento formal sobre o que é desenho.
sobre o que são as técnicas, sobre como fazer os exercícios, sobre o passo a passo. Você já parou para pensar sobre isso? Como é doido que as pessoas dizem assim, eu não sei desenhar, mas elas nunca fizeram curso, elas nunca foram atrás de conhecer sobre aquele assunto, elas nunca receberam treinamento sobre aquele assunto. Como é, eu te pergunto, como é que a pessoa vai saber desenhar se nunca chegou conhecimento para ela sobre aquele assunto? É muito curioso porque a gente não pensa assim em relação a outras áreas. Eu vou aprender a tocar violino. Tá, existe a pessoa ali, a exceção da pessoa que vai aprender a tocar violino sozinha, existe. Mas, gente, 99% das pessoas vão precisar de um professor, vão precisar de uma pessoa para ensinar. Vai precisar de conhecimento, vai precisar aprender a ler uma partitura, vai aprender as notas, né? Então, vai aprender as técnicas. Então, não é assim. Aprender a cozinhar. Você consegue aprender a cozinhar intuitivamente. Eu aprendi a cozinhar na marra, assim, quando eu tinha uns 12, 13 anos, né? Comecei as minhas aventuras com miojos e ovos fritos e coisas desse tipo, né? Então você consegue, mas se você tiver conhecimento, você vai testando a sua experiência do dia a dia. Eu fiz o miojo naquele dia e ficou empapado. Eu fiz o ovo e queimou, ou então eu fiz o ovo e ficou mole demais, tem que deixar mais tempo ali na frigideira para ele não ficar tão mole, né? Então é através do conhecimento que você se desenvolve, certo? E no caso da culinária, né? Quem quer ser chefe, né? Quem quer levar a culinária para outro nível, né, precisa definitivamente também fazer um curso, ler um livro, se informar, ver vídeo no YouTube, tá bom? Além do conhecimento, é muito importante também, um fator ambiental muito importante, é o fator da motivação, tá? Essa motivação, ela não é só ambiental, ou seja, a motivação, ela tanto é nossa, também é um fator pessoal, da nossa personalidade, como também é uma motivação que pode ser externa. Como assim? Eu gosto de desenhar, eu quero aprender a desenhar, porque eu quero aproveitar o meu tempo livre, eu quero ter uma atividade, um hobby, né, que seja satisfatório, que eu sinta prazer, que eu sinta satisfação, né, e que eu esteja me desenvolvendo, assim, uma forma de autoconhecimento. Essa é a motivação pessoal, né, a satisfação que eu sinto ali enquanto eu estou desenhando. Mas vamos dizer que eu quero aprender a desenhar porque meus pais me incentivam a desenhar. Eu quero aprender a desenhar porque eu quero trabalhar com desenho. Se eu quero trabalhar com desenho, eu quero ganhar dinheiro com desenho. Então, vão tendo outras motivações ali exteriores, tá? Que não são mais apenas do nível da satisfação. Um outro fator ambiental, né, assim, que vai ser desenvolvido a partir do nosso ambiente são as nossas habilidades. Eu dou aula para crianças, né, assim, crianças. Tenho alunos, né, de 4 anos, mas é mais comum dar 7, 8, 9 anos, 10 anos, tá? E para mim é muito claro que crianças que já fizeram ou fazem alguma outra atividade manual, como tocar piano, tocar violão, algum esporte, né, alguma outra coisa que dê consciência corporal ou que ajude a desenvolver a coordenação motora, essas crianças, quando elas vão aprender a desenhar, têm mais facilidade do que a criança que está aprendendo a desenhar do zero, que está pela primeira vez tendo aula de desenho e pela primeira vez tendo uma aula, né, que mexa com a psicomotricidade dela. Né? Ou seja, que movimente o corpo, que movimente, né, a coordenação motora. Então, as nossas habilidades, elas são como a nossa personalidade, elas não são cristalizadas, não estão estacionadas. A gente está aprendendo e desenvolvendo habilidades o tempo inteiro. A gente tem habilidades intelectuais, habilidades emocionais, né, e habilidades físicas, certo? E a gente precisa dessas 3 habilidades para aprender a desenhar, e a gente está aprendendo um pouco mais sobre essas habilidades durante a nossa vida inteira, durante o nosso dia. Então, coisas que a gente faz que precisam dessas habilidades, né, habilidades intelectuais, né, seria a gente ter um forte raciocínio, né, a habilidade de raciocinar com uma certa velocidade, seria também a capacidade de foco, de atenção, né, habilidades emocionais, a gente conseguir perceber nossos pensamentos, nossas emoções, conseguir fazer uma boa gestão aí dessa nossa percepção, da nossa vida interior, de como é que a gente está se sentindo,
né? E a gente está exercitando isso o tempo inteiro nas nossas atividades do dia a dia, e nossas habilidades físicas, né? Um dia desse eu levei uma queda. E levei uma queda porque estava apressada, saindo para dar aula, e vinha pegar uns cadernos aqui dentro do meu quarto. Quando eu entrei na cozinha, tinha um pano, pluf, caiu. Né? Então, assim, se você tem ou não tem coordenação motora, né? Se você é um pouco mais desastrada, eu sou muito desastrada, gente. Tá? Então, tudo isso são habilidades. Então, habilidade tá muito na moda, né? A gente está em 2022, está muito na moda o tal do beach tênis, né? Então, assim, é um lazer também, que você vai lá, joga, você está desenvolvendo habilidades ali sociais, porque você está interagindo com outros jogadores, e físicas, né? Tá exercitando o seu corpo. Tudo isso conta. Paula, isso interfere na hora de eu aprender a desenhar, é sério, é sério. Não é conversa fiada, tá? Tudo que você faz, assim, o nosso corpo, gente, e nossa mente, a gente tá sempre aprendendo. As coisas não se perdem, certo? Então, se eu fiz uma atividade, se eu aprendi a tocar piano na minha infância, e isso contribuiu para o desenvolvimento da minha coordenação motora, quando eu for aprender a desenhar, as chances são que eu já tenha mais consciência da minha habilidade manual do que uma pessoa que nunca tocou piano na vida, tá? E é simples assim. Então, estamos chegando ao final do vídeo, né? Eu fiz a pergunta para vocês no começo do vídeo, né? Quais são os traços de personalidade das pessoas, né, que sabem desenhar, das pessoas criativas, como uma forma de instigar, da gente desconstruir essa história de que precisa do dom para aprender a desenhar. A gente começou conversando sobre o dom, fizemos todo esse aparato, né, da história do dom na sociedade ocidental, desde a Grécia Antiga, passando pela sociedade medieval, e como o dom é hoje encarado pela ciência. Tá? E a gente está falando de criatividade, porque o desenho está inserido, assim, o desenho ele é uma atividade criativa, pode ser uma atividade criativa, tá? E eu fiz essa pergunta no começo do vídeo, né, dos traços de personalidade de uma pessoa criativa, porque como a gente viu ao longo desse vídeo, é muito mais importante e determinante a gente compreender, né, a nossa personalidade e compreender aquilo que nos influencia no nosso ambiente, né, aquilo que nos estimula, né, o conhecimento que a gente recebeu, as pessoas no nosso ambiente também, as pessoas que incentivam, as pessoas que não incentivam, né, são fatores muito mais fortes e determinantes do que o tal do dom. Então eu espero que através desse vídeo, através dessa conversa, né, a gente possa ter desconstruído algumas dessas ideias. E novamente, é a terceira vez que eu pergunto a vocês, quero saber a opinião de vocês ao longo desse vídeo, certo? Se essa opinião ainda não mudou, se você ainda acha que o dom é importante, que o dom é determinante, ou se através desse vídeo você conseguiu perceber que existem outros fatores que são tão importantes quanto, ou mais importantes do que ter o dom. Essa foi a nossa conversa do Boneco de Palito de hoje. Eu agradeço a sua participação e eu te vejo no próximo vídeo.